Fala galera, boa sexta-feira a todos vocês, espero que vocês estejam bem. Tô aqui com meu café, tô aqui com a Bíblia que eu já acabei de ler. E eu sei que hoje, sexta-feira, é um dia de bênção para todos nós. Eu tô aqui para te motivar nessa sexta-feira a viver o sobrenatural do Senhor na sua vida, no seu coração. Eu queria muito que, de alguma forma, você entendesse que a graça de Deus, ela nos sustenta de todas as formas. E hoje a gente vai compartilhar uma palavra, mas antes disso eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês. A gente vai liberar amanhã a primeira aula do curso de membresia da nossa igreja, que a gente está organizando, está sendo bem legal. E também no domingo a EBD online, vai ser bem legal, a gente está fazendo experimento de algumas coisas e eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser muito abençoado e quero contar com a presença e a expectativa de todos vocês assim para tudo aquilo que a gente está fazendo, porque vai ser realmente poderoso. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que Deus ele se manifesta, toca, faz coisas incríveis é quando nós criamos expectativas. Então, fala-se para você mesmo, crie expectativas, que vai ser legal. Crie expectativas, por exemplo, para o culto de domingo, né? Crie expectativas para o Connect sábado, sabe? Você que tem um filho, você que tem um sobrinho, parente, envia esse menino lá para os Jurunas, que o culto lá tá demais, tá poderoso, sabe? Eu creio que Deus, ele tem muito a fazer, muito a tocar e quero te incentivar a entender que a nossa igreja tem essa agenda justamente porque a gente acredita, né, que essas faixas etárias elas são importantes para a formação do caráter cristão de todas as pessoas, amém? Então assim, só recapitulando, sábado a gente tem o Connect, domingo os cultos nas duas igrejas, nos dois horários, 10 da manhã, 18h30, e na segunda-feira a gente vai ter a nossa reunião lá que a gente tem feito lá na igreja, que tem sido também bacana, uma semana sim, uma semana não, que vai ter essa semana e vai ser bom, em nome de Jesus. Hoje quero ser bem breve aqui com vocês e trazer uma reflexão para todos vocês aqui sobre uma realidade que eu escutei algum tempo atrás de um livro de um cara chamado Joel Osteen, que ele fala nesse livro. O tema do livro é Sexta-feira todos os dias. Ele fala da motivação que as pessoas criam em relação à sexta-feira, em relação a como é que as pessoas, de certa forma, elas geram uma expectativa grande em relação a isso. Sexta-feira faz com que muitas pessoas elas venham e se sintam até melhor por causa do final de semana. Mas o Salmo diz que o Senhor fez esse dia e a gente deve se alegrar. Este é o dia que o Senhor Deus fez, se alegrem, né? Ou seja, crie expectativas, crie assim um sentimento de que vai dar certo, seja profético em relação a isso, sabe? Então, estou aqui para profetizar que essa sexta-feira, esse final de semana, ele vai ser poderoso. A gente vai ver a bondade de Deus em tudo, o favor de Deus em tudo, e que sonhos, projetos, eles realmente vão ser a realidade de tudo aquilo que a gente busca em Deus. Amém? Então, eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, mas antes disso, eu quero animar você em relação a como você, de certa forma, precisa olhar um final de semana. Por exemplo, como é que você se organiza para isso? Sabe, eu sei que tem algumas pessoas que vivem uma coisa muito frenética no final de semana, sabe? Muitos olham o final de semana e falam assim, cara, eu vou descansar, eu vou sair de Belém, eu vou pegar uma praia, eu vou pegar um igarapé, sabe? Isso tudo é muito legal. O descanso é um princípio de Deus que a gente deve executar. Você concorda comigo? Inevitável isso, cara. Você precisa entender que Deus, de certa forma, ensina o descanso, não porque ele cansa, porque Deus não cansa, mas ele ensina que a gente precisa disso para descansar.
Então, olha aqui para mim, seja bem sério em relação àquilo que você tem no seu coração, porque a Bíblia fala que onde estiver o teu coração, aí também vai estar o teu tesouro. Se tu não envolve Deus no teu final de semana, servir a Deus, congregar, sabe, participar de algo que envolve a tua família, eu quero te dizer uma coisa, que você precisa rever algumas coisas. Quando a gente fala de viver em comunidade, viver como igreja, a gente está falando de não viver dentro da igreja, né? Até porque a gente nem tem uma rotina para isso, tá? A gente tenta, como igreja, fazer o máximo para não ter isso ou aquilo, enfim. Mas a verdade é que todos nós que temos assim, um coração em Deus, a gente precisa colocar Deus nesse final de semana. Então, eu queria assim, encorajar você a olhar isso com uma gratidão no seu coração, tá bom? Servir a Deus, aprender de Deus e ser enviado para que a ordem de Deus em relação ao ministério venha a ser a realidade de todos vocês. Você que vai fazer o curso de membresia, na verdade o curso de membresia é para todo mundo da igreja. Todo mundo já está na igreja. Pastor, eu quero, vai lá, que a gente vai, inclusive, apresentar uma coisa chamada Trilho do Crescimento da nossa igreja, que é um alvo que a gente dá como um desafio para cada pessoa, para que essa pessoa ela possa crescer na fé. Então, hoje, sexta-feira, se anime, que Deus, Ele estabeleceu esse dia como um dia de bênção para você. Um dia de bênção em todos os aspectos da sua vida. Então eu queria que você, nesse momento, acreditasse naquilo que eu estou falando aqui para você. Que você pode ir, que as portas estão abertas, que os milagres vão acontecer, que a bênção divina vai vir sobre você e que Deus vai te dar vitória. Vai te dar vitória, vai te permitir ver o que você não está conseguindo ver. E eu profetizo isso na sua vida em todos os sentidos. Amém? Eu queria, como eu disse para você, ser bem breve hoje, até porque hoje é um dia muito cheio para muitas pessoas, então, só para não deixar de ter, trago essa palavra de motivação em relação à sexta-feira, para que você não se deixe apenas na sexta-feira ser motivado, mas sim todos os dias. Segunda-feira também, terça-feira também, quarta-feira também, quinta-feira também. E assim, de certa forma, participar e ver um crescimento na sua vida. Deixa eu orar por você, Pai. Nós declaramos que essa sexta-feira vai ser uma sexta de bênção para todas as pessoas. Declaramos que nosso final de semana, nós temos o Senhor nesse final de semana. Nós acreditamos no Teu mover, na Tua graça, na cura, nos sinais, nas maravilhas do Senhor. Que o Senhor, que é o nosso Pai, Senhor, que é o nosso Deus, manifeste o Seu reino sobre nós. Que o Senhor traga o Seu governo sobre nós, que o Senhor não permita que o inimigo venha e atue na nossa vida. Eu declaro proteção sobre cada um que está aqui, eu declaro que a Tua bênção está sobre cada um que está aqui, eu declaro que o Teu favor é aquilo que nos impulsiona a viver a Tua bênção, o Teu favor, a Tua glória e a manifestação do Senhor em todos os sentidos. Eu quero hoje declarar que sobre você, que sobre a sua família, que sobre a sua casa, existe a graça e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro isso e abençoo esse final de semana, abençoo os cultos, abençoo a vida de cada líder da nossa igreja, de cada ministério da nossa igreja. Eu repreendo aqui todas as obras malignas contra a nossa comunidade. Nós repreendemos aqui toda obra maligna contra a nossa liderança, contra as pessoas que estão enganjadas no reino de Deus, para fazer o reino de Deus crescer. Eu declaro aqui, Senhor, que a Tua mão está sobre nós e que nada, exatamente nada vai ser aquilo que vai impedir o Teu fluir. Nós declaramos a Tua unção, a Tua bênção, a Tua graça sobre a nossa igreja. Nós declaramos prosperidade sobre o Teu povo. Nós declaramos a vida
a unção, o poder, a unção em todos os sentidos, Senhor, para que nós possamos ver tua bondade, o teu favor em todos os sentidos. Eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que têm orado aqui por projetos de vida, todas as pessoas que têm, de certa forma, colocado nos comentários pedidos de oração, que esses pedidos eles venham agora a ser lidos não por mim, mas pelo céu, e que o Senhor possa trazer a devida bênção a cada um. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, e nós simplesmente, Pai, queremos dizer que confiamos em Ti em todos os sentidos, Pai. Nós declaramos que confiamos em Ti em todos os sentidos. É isso que eu te peço para esse final de semana, proteção. Coloca Teus anjos, revela a nós o Teu amor, o Teu caráter sempre, e a Tua proteção, e que nunca falte sobre nós o óleo da unção, da graça, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Eu creio nisso. Aleluia, aleluia. Gente, eu tô um pouco congestionado, mas vai dar tudo certo. Tô tomando um remedinho aqui. E eu queria, rapidinho, só para terminar, eu tenho falado nos cultos, gente. E assim, eu falo como pastor da Igreja do Caminho. Eu creio que isso aqui é a comunidade da Igreja do Caminho, né? E se alguém aqui, por exemplo, tá vendo esses vídeos e não faz parte da nossa igreja, isso aqui nem é para você. Mas se você ama a Igreja do Caminho, se você participa da Igreja do Caminho, você tem frequentado aqui com a gente, entende o nosso projeto que inclui manter uma estrutura, famílias, essa questão toda que envolve a construção do reino de Deus, de manter o reino de Deus. Entenda que quando Ageu ele fala assim: suba ao monte, pegue madeira e construa a casa de Deus, porque lá eu serei adorado e lá eu me alegrarei. Deus está dizendo, dentro de uma comunidade, de uma congregação, sabe, de uma igreja, de um prédio de uma igreja, né? A gente vê a adoração a Deus, o louvor a Deus, a intercessão, tá? E o aprendizado como algo que agrada ao coração de Deus. Então, manter uma igreja local, sabe, se envolver no projeto de pagar como é que eu posso dizer, as despesas básicas que a igreja tem, isso tudo é uma coisa real. Mas a gente tem falado isso na igreja, que ajudar o reino de Deus, participar da construção do reino de Deus, envolve dois princípios muito poderosos. Primeiro, é de gratidão por tudo aquilo que Deus já nos deu, e também de legado por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Sabe, eu sei que algumas pessoas têm no seu coração e ajudam pessoas, eu ajudo muitas pessoas, eu dou esmolas por onde eu vou, eu tenho, logicamente, oportunidade, eu faço isso. Mas quando você mantém o reino de Deus, a igreja local, você está ajudando uma estrutura que está abençoando centenas de pessoas no mês. Então, para mim, isso é muito efetivo, sabe? Manter, por exemplo, a vida das pessoas que servem a igreja, os pastores, de quem limpa a igreja, enfim. Eu só estou colocando essa questão aqui porque a gente tem tentado ser intencional em tudo. E às vezes as pessoas elas acreditam que ajudar ofertando ou dizimando é uma coisa que só deve acontecer quando você, de certa forma, como é que eu posso dizer, está vendo que precisa de alguma coisa. Não, isso é um princípio que a gente precisa ter. Eu gostaria, inclusive, nem de falar isso em relação a isso, mas, como eu tenho falado nos cultos, a gente tem enfrentado um desafio muito grande e a gente só tem ao povo de Deus, as pessoas que amam a igreja, a pedir ajuda, a compartilhar para que a gente possa, de certa forma, ter essa tranquilidade mensal de poder, assim, tá mais tranquilo. E eu confesso a vocês que tem sido dificultoso, né? Eu estou aqui hoje para orar, né, pela sua vida financeira, estou aqui também para orar por alguma questão que envolve aí, né, uma dificuldade financeira que talvez alguém possa
possa estar tendo, que eu acredito que é uma coisa que de certa forma tem sido uma realidade do país mesmo, né? Uma coisa que tem acontecido em várias escalas da sociedade, dessa situação financeira assim que tem abalado muitas pessoas, mas a gente está aqui para interceder também por essa área. Então sempre, não esqueça, a oração ela sempre vai envolver, sabe, os nossos projetos, uma palavra direcional de Deus e também ensinar aquilo que o Evangelho fala sobre nós. Né? Então, eu tenho entendido, pela ausência de muitas pessoas indo na igreja, participando ali, que esse aqui é um canal que a gente vai fazer e fazer algumas pessoas participarem de coisas que não estão conseguindo por causa que não estão conseguindo ir para a igreja. Às vezes por falta de dinheiro, às vezes por questão de chuva, às vezes por estar numa outra cidade. Ou seja, a gente está aqui fazendo uma espécie de culto aqui, de segunda a sexta, sempre. Por isso que a gente declara isso, que em algum momento do dia vai ter essa oração e eu quero hoje interceder pela sua vida financeira e declarar e também te chamar para participar da construção da Igreja do Caminho, que a gente tem vivido esse momento e conta com cada um de vocês para que tudo venha a ser mais leve, tudo venha a ser mais tranquilo e a bênção de Deus ser a realidade daquilo que vai sempre sustentar a gente em nome de Jesus. Então eu vou deixar aqui o Pix da nossa igreja, tá aqui ó, caminhoidc@gmail.com. Você pode anotar esse Pix aí, você pode gravar aí no seu celular e logicamente, se você pode, nunca é sobre você não poder, nunca é sobre um sacrifício que você deve fazer. A gente entende que isso é um momento aqui onde nós somos generosos em relação àquilo que Deus está colocando no nosso coração. A Bíblia vai dizer que nós precisamos entender que Deus ele tem o nosso coração e onde estiver o nosso tesouro vai também estar o nosso coração. Então assim, de uma forma assim poderosa, eu quero que você entenda que nós como igreja local precisamos da sua ajuda, precisamos assim do seu apoio nessa área financeira e eu quero orar para que Deus ele possa abençoar de forma poderosa a nossa vida. Pai, nós declaramos que cada oferta aqui, que cada semente aqui, nessa sexta-feira, ela possa florescer, ela possa crescer. Eu oro, Pai, que o Senhor levante novos mantenedores. Eu sei que o Brasil ele tem passado por uma dificuldade grande financeira, mas nós queremos aqui declarar que nós não dependemos disso, nós dependemos do Senhor. Então, que a Tua bênção esteja sobre cada um aqui, que cada oferta, que cada dízimo seja agora recebido pelo Senhor, que nós possamos ver a Tua bondade, o Teu favor, a Tua glória se manifestar em todos os sentidos. Eu quero hoje te pedir, unja a nossa igreja, cuida da nossa igreja, não permita que nada falte na nossa congregação e que nós possamos ter sempre o Teu favor e a Tua bênção em todos os sentidos. Eu quero te pedir isso, quero abençoar, quero declarar o Teu favor, a Tua glória, a Tua bênção, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Você pode adorar o Senhor nesse momento aí. Tá aqui o Pix de novo, para quem não anotou, caminhoidc@gmail.com. E eu espero vocês nas nossas reuniões nesse final de semana. Eu tenho uma palavra poderosa para compartilhar no domingo de manhã na Gentil. Eu tenho feito isso, tenho falado sobre mudança de mente e assim tem sido assim poderoso. Que Deus te abençoe, Deus nos dê um final de semana abençoado e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa estar sobre você, sobre o seu coração. Até mais.